Que a graça e a paz do Senhor sejam contigo. A palavra do dia de hoje, 5 de fevereiro de 2023, está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. Está escrito: Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Amém. Amados, nós temos aqui palavras de Jesus sendo direcionadas aos judeus que estavam ali com ele naquele tempo. E Jesus, como nós sabemos, estava sempre percorrendo por todos os lugares, anunciando a palavra do Senhor e mostrando os verdadeiros ensinamentos. Em outros momentos, a palavra também diz que o povo se admirava da doutrina de Jesus e da forma como ele ensinava, porque ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os judeus, não como os fariseus, que eram muitas vezes hipócritas. E é exatamente nessa situação onde Jesus fala que não deve haver um julgamento segundo a aparência. Porque alguém pode até se apresentar com uma característica de alguém que é piedoso, obediente a Deus, mas que na verdade não coloca aquilo em prática. E muitas vezes podemos fazer um julgamento negativo também em relação às pessoas, sendo que elas de fato têm uma vida exemplar. Porque não se pode ter exatamente uma total compreensão de quem é a pessoa apenas em um primeiro contato, mas é preciso observar as suas ações, observar a maneira como aquela pessoa trata outras pessoas também, como lida com determinados assuntos, como já diz um ditado também que é muito verdadeiro, de não fazermos um julgamento apenas pela capa do livro. É claro que em um primeiro momento já dá também para perceber algumas características marcantes a respeito de algumas pessoas, mas naquele primeiro momento nós não podemos definir de cara já quem é aquela pessoa, nem no sentido de achar que ela já é uma pessoa piedosa mesmo, ou então de achar que é alguém desobediente a Deus sem sequer perguntarmos, apenas olhando. Esse primeiro contato muitas vezes não é nem verbal, apenas olhando nós já dizemos: aquela pessoa ali eu não gosto dela, aquela pessoa é ruim, tem a cara ruim, ou então aquela pessoa é legal demais. E infelizmente muitas vezes nos decepcionarmos ao longo do processo. Como falei, é claro que dá para perceber algumas características em um primeiro contato, mas precisamos ter esse cuidado, porque a palavra diz que o nosso julgamento deve ser segundo a reta justiça, de acordo com a maneira como aquelas pessoas agem no dia a dia, como elas lidam com tudo, se é de uma maneira justa ou não. O Senhor Jesus mostrou isso na prática. Ele mostrou através dos seus próprios atos para aqueles judeus, para todos os seus ouvintes, que ele sim tinha autoridade para falar sobre aquilo que ele estava anunciando, porque ele vivia tudo aquilo. Portanto, que possamos julgar segundo a reta justiça e não pela aparência. Vamos fazer uma oração? Senhor amado, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado por neste dia, mais uma vez, nos dar a oportunidade de ouvir, de meditarmos, meu Deus. E eu peço que o Senhor venha nos abençoar para que possamos, Senhor, fazer aquilo que a Tua palavra manda. E sermos, Senhor, de fato, pessoas tementes a Ti, que sabem fazer um julgamento correto a respeito das ações das pessoas. Em nome de Jesus, pedimos a Tua bênção. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.